Olá, meu nome é Bianca, eu sou fonoaudióloga aqui do Hospital América e eu vou falar hoje um pouquinho para vocês como se prepararem para a amamentação no período de gestação. O mais importante nesse momento é vocês saberem para que amamentar, né? Porque a amamentação tem os seus benefícios, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. Os benefícios para o bebê, ele vai desde o desenvolvimento neurológico, imunológico, né, da criança, psicossocial e cognitiva, tá? Além do vínculo também entre a mãe e o bebê, que é algo muito importante nesse primeiro momento, né, no momento puerpério, né, que a mãe acabou de ganhar o seu bebê, e também a questão da nutrição de alta qualidade, né? Apesar de atualmente terem fórmulas que são de boa qualidade, porém nada se compara com o leite materno. E também a questão da correta estimulação do músculo facial do bebê, né? Então, diferente da mamadeira, por exemplo, o bebê não precisa fazer a estimulação correta, né, dos músculos, né, porque a mamadeira não exige tanto esforço como a estimulação no seio materno, né, o bebê tem que fazer uma sucção um pouco maior, estimulando mais a bochecha, lábios e língua. Agora os benefícios para a mãe, né, além do menor custo, né, que não vai ter nenhum custo para amamentar, a mãe pode amamentar em qualquer local, né, o leite já está ali na temperatura adequada, e há também estudos que comprovam que diminui o risco de cânceres e de algumas doenças metabólicas também para a mãe, tá? Então esse é um dos benefícios. Quando a mãe também amamenta, tem aquela questão da contração do útero, né? Então retorna também mais rapidamente o tamanho do útero normal da mãe. Isso diminui também o risco de hemorragia e de anemia também, tá? E também a questão do vínculo entre mãe e bebê, que é algo muito importante. Outra questão também importante é a mãe cuidar das mamas antes mesmo de ganhar o seu bebê, né? Então, a questão da higienização, né? Uma coisa que a mãe também já pode ir fazendo é a questão de usar, a gente vai falar mais para frente, a concha de amamentação para formar mais o bico, né? Para ajudar futuramente na amamentação. Quando a mãe está nesse período de gestação, os mamilos ficam maiores, né? A auréola fica mais escura, fica mais sensível. Então é importante a gestante conhecer o seu corpo, essas mudanças durante a gestação. Vamos falar também agora um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre a amamentação, né? Por exemplo, evitar o uso de álcool e sabão e antisséptico na região das mamas, né? Isso é uma verdade, né? Evitar o uso de qualquer produto, né? Produtos, qualquer tipo de creme, evitar de passar ali no mamilo, tá? Então, é muito importante a mãe não usar nenhum tipo de produto nesse momento. Lavar as mamas apenas com água pura e corrente durante o banho. Isso também é uma verdade, né? Então, apenas a água corrente ali durante o banho é necessário para fazer a higienização das mamas, tá? Não precisa ficar passando nenhum outro produto. Esfregar os mamilos com bucha ou tecido áspero ajudam. Esse é um mito muito antigo, né? Que as pessoas mais antigas não tinham esse costume de ficar esfregando o mamilo com algum tecido mais áspero, né, que falam que é calejar ali o mamilo para se preparar para a amamentação. E isso, estudos comprovam que não é verdade, não há necessidade de ficar esfregando, nem danificando ali o mamilo, porque ele é sensível, né, pode machucar, e quando o bebê for amamentar, sugar ali, pode criar fissura, tá? Então, não é recomendado. E uma verdade também é a questão de leite empedrado pode causar mastite, né? Então, mastite é uma inflamação, né? Quando a mama fica muito cheia de leite e aí entope os ductos mamários e pode gerar essa inflamação, né? Essa mastite, trazendo outras consequências também para a mãe, né? Pode dar febre, às vezes a mãe tem até que tomar algum antibiótico porque pode causar uma infecção. Então, o leite empedrado, né, a mãe não pode deixar que chegue a esse ponto da mama ficar tão cheia de ficar empedrado, tá bom?
E um mito também, que eu já escutei algumas mães falando, é que o meu bebê não engorda, será que o meu leite é fraco? Então isso não existe, né? Uma questão que a gente vai falar é a questão do leite mesmo, que tem as fases do leite. A fase final é a fase que vai engordar o seu bebê, mas não existe leite fraco, tá? Não tem nenhuma mãe que vai ter o leite fraco que não vai engordar o seu bebê, tá bom? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os problemas que podem acontecer durante a amamentação, né? É importante que a gestante ela saiba desses problemas que ela pode sofrer durante a amamentação, para ela já se preparar, né, psicologicamente, para que quando acontecer aquela dificuldade ali no momento, ela já tem informações, né, pré-existentes, sabendo como se comportar ou como agir durante esse momento, tá bom? O que a mãe precisa saber? Conhecer primeiramente o seu mamilo, né? Qual é o seu tipo de mamilo? Nós temos basicamente 3 tipos de mamilo, né? Que é o mamilo protruso, o plano e o invertido. Normalmente, esses 3 tipos, tem mães que têm problemas para amamentar mais quando ela tem o bico plano ou o bico invertido. Então, esses são as mães que vão ter um pouco mais de dificuldade de amamentar o seu bebê. O bico invertido, porque quando o bebê ele faz a pega, o bico entra, né? Ele acaba entrando e a criança não consegue fazer a pega adequada, dificultando a amamentação. O bico plano é mais por conta mesmo de que não tem aquele bico ali que ajuda o bebê na captação da mama e aí fica escorregando, a mãe não consegue fazer com que o bebê pegue adequadamente o seu mamilo, né? A sua mama. Então, o que fazer, né? Então, tem algumas estratégias que a gente pode usar quando a mãe tem o bico invertido ou plano. Uma delas é o bico de silicone, né? Então, o bico de silicone, ele vai ajudar a formar ali aquele bico, fica aquele bico para fora, e o bebê vai ajudar na captação da mama da mãe, tá? Então, isso ajuda para quem tem a mãe que tem o bico plano ou invertido. Outra coisa que ajuda muito também é a concha de amamentação. Muitas mães não conhecem essa concha, pesquisem, né, vão atrás, tem vários tipos, tem várias marcas, né, que pode ser usado. Ela ajuda, porque quando coloca essa concha na mama, ela ajuda a fazer a formação desse bico. Para a mãe que tem pouco bico, acaba ajudando. E isso é importante a mãe usar desde a gestação, para já formando esse bico. Então, se você que é gestante já percebe que o seu bico ele é plano ou invertido, já procure essas estratégias que vocês podem usar durante a amamentação, que pode ser que você precise, tá bom? Outra coisa importante é em relação à presença de fissuras, né? Então, tem mães que durante a amamentação acaba machucando ali um pouquinho o mamilo, acaba fazendo fissura e dificultando também a amamentação. Então, a concha vai ajudar nessa questão para não ficar, quando você coloca a concha, não vai deixar a pele encostar diretamente com a roupa, não vai ficar aquele atrito, tá? E vai ajudar também a hidratar um pouquinho, porque o leite vai ficar drenando ali, o excesso de leite vai ficar pingando ali no compartimento da concha, e aí o bico vai estar sempre hidratado. Então, isso também ajuda na questão das fissuras. Além de extrair o excesso de leite, né? Que vai ajudar também o quê? Não acontecer, como eu falei anteriormente, a mastite, né? Não vai encher tanto a mama, porque vai ficar o tempo todo ali drenando. Aí você tira o excesso, higieniza, né, adequadamente, depois coloca de novo a concha para ir drenando aquele leite em excesso, tá? Então eu vou falar agora um pouquinho sobre como o bebê como que é realizada essa pega adequada, né? Que as mães têm bastante dúvida. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, quando o bebê pega o seu bico, né, o mamilo, ele tem que abocanhar toda a auréola. Tem mães que têm a auréola um pouco maiores, então o bebê pode ser que não consiga captar toda essa auréola. Mas então você vai quanto mais o bebê abocanhar essa auréola, é melhor, tá? Não pode ficar só no bico, tem que abocanhar toda a auréola. Então, o bebê tem que abocanhar a auréola o máximo possível. O narizinho dele tem que ficar livre, né, para poder respirar. Então, no posicionamento da mamada, o queixinho do bebê tem que estar encostado na mama da mãe. O narizinho tem que estar livre para o bebê poder respirar, né?
Quando o bebê suga, vai fazer um movimento de encher e esvaziar essa bochecha, né, que é o movimento dele sugar e esvaziar depois que ele deglutiu o leite. E a boquinha, vocês vão perceber que tem que fazer um movimento como se fosse um peixinho, a gente fala boquinha de peixe. Então os lábios vão estar para fora. Então quando você observar esse posicionamento, quer dizer que o bebê está realizando a pega correta, né? Vai dificultar, não vai dificultar tanto a amamentação, tá? Se durante a mamada você perceber todos esses aspectos, né, que eu falei, a questão do posicionamento do narizinho livre para respirar, do queixinho encostado na mama, né, da boquinha de peixe, né, os lábios invertidos para fora, então a mãe realizando essa pega adequada, dificilmente vai ter problema da pega ou fissura durante a amamentação. Então nós temos também várias posições para amamentar. Não temos só aquela posição tradicional que normalmente a gente vê as mães amamentando. Então temos essa posição, né, que é tradicional, o bebê fica com o corpinho na frente da mãe, né? Mas temos também outras posições que podem ajudar alguns bebês e algumas mães, né? Então tem uma posição cavalinho, que o bebê fica sentado assim no colo da mãe, na posição vertical, e o bebê vai realizar a pega sentadinho, tá? Temos o posicionamento invertido, então o bebê fica ao lado ao contrário, né? As perninhas dele ficam aqui para trás do corpo da mãe e a mãe vai segurar a cabecinha assim do bebê para realizar essa amamentação, tá? Um posicionamento que normalmente as mães têm o costume de fazer, principalmente nos primeiros dias, né, que está um pouco mais debilitada, um pouco mais cansada, é a amamentação deitada, né? Essa posição nós não indicamos, né, contraindicado pelo risco de broncoaspiração, tá? Então, de hipótese alguma, a mãe deve amamentar o seu bebê deitada, tá bom? Pelo risco mesmo de engasgos que pode acontecer, tá? Então, os 3 posicionamentos aquele posicionamento tradicional, ou o cavalinho, que é o bebê sentado, ou o invertido, que é o bebê ao contrário, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre falta e excesso de leite. Então, tem mães que demoram um pouco para o leite aparecer, né, depois do parto. Tem mães que demoram 3 a 4 dias ou um pouco mais, pode ser, até 7 dias, pode ser que demore para o colostro, né, o primeiro leite descer. Tá? Isso é normal, isso depende de cada mulher, né, cada mulher tem o seu tempo, o corpo, né, de reagir. Só que tem algumas coisas que dificultam ainda mais, né, que pode prolongar um pouco mais esse leite, né, a descida desse leite. Então, por exemplo, o estresse, né, às vezes a mãe está com muita dor, a insegurança também pode impedir a descida do leite. Uma coisa também que as mães às vezes têm dúvida, a questão, coloca o bebê para sugar e não sai nada, e aí elas ficam preocupadas, né, não vou colocar meu bebê para ficar sugando que ele vai ficar nervoso porque não sai leite. Pelo contrário, né, quanto mais o bebê sugar no seu mamilo, mais vai ser estimulado e mais a possibilidade de descer mais rápido esse leite, tá? Então, essa questão de que não colocar o bebê para amamentar porque não tem leite, é ao contrário. Não tem leite, então tem que colocar para amamentar para estimular essa glândula mamária, tá bom? E também beber bastante líquido, né, se hidratar muito para favorecer a descida desse leite. E o excesso de leite que também acontece, né? Então às vezes a mãe tem muito leite. E o que é que pode acontecer? O leite empedrado, né? A mãe acaba o bebê acaba não dando conta de mamar todo aquele leite, né? Então acaba enchendo muito a mama da mãe, causando mastite, né? A inflamação. O que a mãe pode fazer também, né? Nesses casos, ordenhar esse leite. Pode ser manualmente, através de massagem, ou através de bombinhas também que extrai esse leite. Então é importante também tirar esse excesso de leite. Se o bebê não está dando conta de sugar, tem que tirar o excesso, não pode deixar o excesso ali para não encher a mama, tá? A concha, como eu falei, é uma maneira de ficar drenando o tempo todo ali, aquele leite, não deixar em excesso. E uma coisa que pode acontecer também com excesso de leite são os engasgos, né? Então o bebê às vezes acabou de nascer, às vezes está
principalmente os prematuros, né, que ainda não tem aquela coordenação entre deglutição, sucção e respiração, e acaba engasgando. Então é importante a mãe que tem o excesso de leite extrair esse leite antes de ofertar a mama para o bebê, para não acontecer esse risco de engasgo. E mamilos doloridos e rachados, né? São algumas causas que pode acontecer isso. Então, o posicionamento inadequado do bebê, a pega inadequada, então o bebê pega de forma incorreta, suga ali só o mamilo, não está enquadrado ali naqueles pontos que eu falei, do posicionamento da pega do bebê. Então, isso pode acontecer de que aconteça rachaduras e a mãe sinta dor, tá? Disfunções orais do bebê, então às vezes o bebê realmente não está sugando de forma correta, não está fazendo posicionamento da língua correta, né? Como eu falei também dos bebês prematuros, isso acontece muito, o bebê ainda não sabe sugar e acaba sugando de forma incorreta, tá? Ou às vezes alguma anormalidade também do bebê que dificulta ali aquela sucção correta. Uso impróprio de bombas de extração de leite, então às vezes a mãe tem aquelas bombinhas que acaba fazendo de uma forma que acaba machucando, né, a mama da mãe, então tem que tomar cuidado também com alguns tipos de bomba de extração que pode machucar, tá? E a interrupção incorreta da sucção do bebê. Então tem às vezes o bebê está ali sugando e a mãe que tira de uma vez o bebê ali daquela mama, não pode, né? Então sempre coloque a mão assim do lado da boquinha do bebê, tire devagarzinho a boca, né, do bebê, para que ele não venha tirar de uma forma brusca a boquinha da mama, e aí para não machucar também a mãe. E como prevenir, né, esses problemas durante a amamentação? Então, estimular a sucção adequada, a pega adequada, então investir, né, se de primeiro momento a mãe tem dificuldade, ter paciência ali com o bebê, às vezes o bebê dá um pouco mais de trabalho no início, mas depois que ele aprende é mais fácil, então a mãe dá uma atenção maior, ter um pouco de paciência até que o bebê pegue de forma adequada, né? Manter os mamilos sempre secos e bem higienizados, isso é muito importante. Não usar produtos, né, nenhum tipo de produto durante essa fase. Colocar o bebê no peito, assim que ele apresentar sinais de fome, já colocar no peito, porque senão o bebê às vezes está muito esfomeado e acaba sugando com muita força, né? E aí isso também pode ocasionar alguma fissura, alguma machucada ali na mama da mãe, por conta da força mesmo da sucção do bebê. E evitar, como eu já falei, a mama muito cheia, tá? Então, isso são algumas prevenções para que a mãe não tenha dor e nem rachadura durante a amamentação. E tem algumas perguntas também que as mães fazem, perguntas muito frequentes, que uma delas é: quanto tempo eu tenho que deixar o meu bebê no seio? Né, isso não é uma regra, não tem um tempo específico que eu possa dizer, olha, 20 minutos, são 10 minutos, 1 hora. O que vai depender é do tempo do bebê. Então tem bebês que sugam muito rápido e se satisfazem ali naqueles 5, 10 minutos, a mãe tem muito leite, então tem bebês que 5, 10 minutos é o suficiente. Tem bebês que já sugam de forma mais fraca, a mãe não tem menos leite, então às vezes 1 hora, o neném vai precisar de 1 hora para poder ter uma mamada eficaz, né? Então depende muito de cada caso, não tem uma regra, tá? O que a gente tem que observar, o que as mães têm que saber, não pode ficar trocando as mamas durante a mamada. Então ela tem que deixar o bebê mamar em uma mama, então eu dei a mama direita, eu vou deixar o bebê mamar, sugar até esvaziar aquela mama. Por quê? Porque o leite tem 3 fases, né? Então a gente tem o colostro, que é aquele primeiro leite, que é um leite mais amarelado, ele é mais ralinho, tá? Tem o leite de transição, que é a segunda fase, e tem o leite maduro, que é a última fase do leite. Então, se a mãe fica trocando, o bebê mama um pouquinho, depois ela troca, mama mais um pouquinho, e o bebê vai mamar só a primeira fase, no máximo a segunda fase do leite. E é a última fase que vai engordar o seu bebê, que vai realmente deixar ele satisfeito e vai engordá-lo, né? Então, o importante não é a questão do quanto tempo ficar, mas é a questão de esvaziar a mama. Então, a mãe tem que deixar o bebê naquela mama até ela ser totalmente esvaziada. Aí você vai ver, o bebê vai ficar mais molinho, ele dá sinais de que está saciado, né?
ele vai ficar mais molinho, mais sonolento, e aí você vê que é o momento de que deu o tempo da mamada. Outra pergunta também muito frequente é quando os bebês têm a língua presa, né? Tem um frênulo curto. Quais os prejuízos para esse bebê? Então, quando o bebê tem um frênulo curto, tem a linguinha presa, vai dificultar no momento da sucção mesmo. Então, quando o bebê suga, ele faz o movimento correto da língua, né? Tem um movimento de canolamento que a gente fala. Então, se o bebê está com a linguinha presa, ele não consegue fazer esse movimento. Então, vai dificultar também na pega, principalmente na pega e durante a sucção. Então, bebês que têm o frênulo curto, né, tem que ter uma conduta médica, né, normalmente é avaliado por um fonoaudiólogo, esse frênulo curto, e aí ele encaminha para um médico, né, o otorrino, para realizar o cortezinho, a liberação desse frênulo, porque pode ser que atrapalhe na amamentação. Uma pergunta também frequente: quais as desvantagens do bico de silicone? Né, as mães me perguntam. O bico de silicone ele é ruim em alguns aspectos, por quê? Porque não está tendo aquela estimulação direta na mama da mãe, né? Então tem aquele silicone ali no meio entre o bico da mãe e a boca do bebê. Então isso acaba não estimulando corretamente, tá bom? Então é importante que o bico de silicone seja usado realmente nas exceções, quando realmente a mãe tem aquele bico invertido, tem aquele bico reto e não está conseguindo de jeito nenhum amamentar o seu bebê, né? Então, entre não amamentar e amamentar com bico de silicone, é melhor usar o bico de silicone, mas só nesses casos realmente de extrema necessidade. Caso contrário, o indicado é que o bebê sugue diretamente na mama da mãe, tá? Para que a estimulação seja realmente 100% mesmo, durante a mamada. E compressa quente ou fria, né? Muitas mães perguntam durante o banho. Então, o ideal seria que seja mais para fria, tá? Do que para quente, porque a água quente, ela estimula mais a produção do leite. Então, às vezes a mãe tá já com a mama cheia, quando ela deixa a água quente cair nas mamas, vai estimular ainda mais a produção e pode ocasionar lá a mama muito cheia, né? E futuramente a mastite, né? Então, evitar fazer compressa quente, né? Tem que ser a compressa fria. Então, é isso, né? É importante que as mães se preparam nesse momento de gestação, né? Para que ela futuramente, depois que o bebê nascer, tenha um momento de amamentação mais tranquila. Nós como fonoaudiólogas, né, eu como fonoaudióloga posso ajudar nessa questão, né, de tirar dúvidas, na questão do posicionamento, na questão da pega adequada e diminuir também os riscos de engasgo durante a amamentação.